Olá, tudo bem? Hoje quero falar de literatura hebraica, especificamente da Bíblia Sagrada. E começando mostrando para vocês as minhas Bíblias. Eu tenho essa aqui, Bíblia do Peregrino, da editora Paulus, com notas, estudos, com introduções do Luiz Alonso Schockel, um espanhol que passou a vida inteira estudando a Sagrada Escritura, principalmente a questão literária, isso no século passado. Ele dá valor à questão do texto em si, dos personagens bíblicos e faz ligações com outros textos. E tenho também duas Bíblias de Jerusalém, em duas edições. Esta aqui mais nova, da Paulus. Esta edição aqui é de 2020. Uma Bíblia também com várias introduções, notas, estudos, uma Bíblia para estudos. E uma outra edição bem antiga da Bíblia de Jerusalém que eu ganhei do padre lá da minha cidade, o Padre Maia. Essa da Edições Paulinas de 85. Eu uso muito essa Bíblia aqui. Para estudos ela está toda marcada. E tem uma Bíblia do King James de 1611, que também é uma Bíblia riquíssima para estudos, com notas, fotos, introduções, uma Bíblia assim muito importante. E nesses vídeos eu quero usar, principalmente agora no começo, esse livro aqui sobre Bíblia, a chave para a Bíblia. É uma introdução geral à Sagrada Escritura pelo autor W.J. Harrington. Utilizando o que há de melhor na pesquisa e na teologia bíblica moderna, ele apresenta neste livro um guia acessível para todos que querem aproveitar ao máximo a palavra de Deus, a leitura e o estudo desta palavra. E em torno de três momentos importantes: a revelação, a promessa e a realização. Esta edição é da editora Paulus, de 1985. Sobre a revelação aqui, ele vai falar da questão de que Deus se revelou na história do povo de Israel. Essa revelação de Deus na vida do povo hebreu e, consequentemente, na revelação a toda a humanidade. E aqui nós temos questões difíceis tratadas, a questão da inspiração divina, da verdade, dos sentidos da Escritura. Sobre a promessa, ele vai analisar a importância religiosa de cada livro do Antigo Testamento, esta promessa que Deus faz ao povo e essa promessa do Messias, né? Então, essa questão das alianças passadas e a realização que, no caso aí, é Jesus, o Novo Testamento, essa introdução ao Novo Testamento. Jesus é a realização das promessas do Pai ao seu povo. Então, assim, começando, né? A Bíblia, a primeira coisa que a gente pode falar é que a Bíblia não é um único livro. Então, ela é composta de 73 livros. Isto a Bíblia católica, que é mais especificamente o que eu vou falar aqui. E dividida em duas grandes partes, chamada Testamentos. Então, nós temos o Antigo Testamento, que significa aliança. O Antigo Testamento era composto por 46 livros e o Novo Testamento composto por 27 livros. Então aí um total de 73 livros. Testamento significa aliança que Deus fez ao seu povo. Aliança lá no Sinai, no Antigo Testamento, e a nova aliança com Cristo aí no Novo Testamento. A palavra Bíblia vem do grego biblos, considerada então uma coleção de livros. E é chamada também de Escrituras, Sagrada Escritura, livros sagrados ou testamento. Então, vou ler o Antigo Testamento, vou ler o Testamento, vou ler o Novo Testamento. Então, a pessoa, ela se coloca aí diante dos textos bíblicos, diante desta palavra de Deus, a literatura aí do Oriente Antigo, do mundo hebreu, dos povos semitas, lá do Oriente Médio, né? Olhando assim rapidamente, né, o Antigo Testamento, ele se divide em três grandes grupos de textos: os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. Esta divisão vem desde o século XIII. Os cristãos católicos dividiram a Bíblia em três grandes partes:
Os livros históricos, quais são? O Pentateuco, que é considerado uma das colunas do Antigo Testamento, composto por 5 livros, né? Penta, 5. No caso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, os livros históricos continuam com Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, os 2 livros de Samuel, 1 e 2 Reis, os 2 livros dos Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e os 2 livros de Macabeus, 1 e 2 Macabeus. Os livros sapienciais são aqueles livros que trazem a sabedoria de Israel, ou também chamados didáticos ou poéticos. Nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes ou Coelet, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico ou Sirácida. E depois a segunda grande coluna do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, compostos aí pelos 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Dentro do livro de Jeremias, nós temos 2 livros, que no caso acompanham Jeremias, que são as Lamentações e Baruque. Baruque era o secretário de Jeremias, ele escrevia os textos de Jeremias, então ele está dentro do livro de Jeremias, mas são contados também como livros. Jeremias, Lamentações e Baruque, como livros separados. E os profetas menores são textos menores, não é que o profeta é maior do que o outro, não. É o tamanho do texto. Os profetas menores são 12. Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuca, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento também pode ser dividido em 3 grandes textos: os textos históricos, os textos didáticos e o texto profético. Os textos históricos são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os Atos dos Apóstolos. Os textos didáticos são as epístolas de São Paulo, a carta de São Paulo aos Romanos, as 2 cartas de São Paulo aos Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, as 2 cartas aos Tessalonicenses, as 2 cartas a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemon. Depois nós temos a Epístola aos Hebreus, que não é de Paulo, é de uma pessoa, uma outra pessoa, não sabe quem, não sabemos quem. Temos as epístolas católicas, que são a carta de Tiago, as 2 cartas de Pedro e as 3 cartas de João. São os textos didáticos, as cartas das primeiras comunidades cristãs. E o texto profético é o último grupo, que no caso aí é o livro do Apocalipse. É interessante nós sabermos que a composição dos textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, foi um processo longo, demorado, complexo, e isso se dá num período vasto, de até séculos, né? Por exemplo, o Pentateuco ele traz a marca de Moisés, que aparece muito no texto, mas não quer dizer que Moisés foi o autor do Pentateuco. Ele pode ter sido autor de alguns textos lá dentro, mas como que ele vai narrar a sua própria morte, né? Então isso começa, essa escritura do texto bíblico lá pelo século VI a.C. E depois a escritura só vai terminar, o Novo Testamento vai se encerrar no último século, do primeiro século cristão, lá pelo ano 100 depois de Cristo. Então nós temos aí do século VI antes de Cristo até o final do primeiro século depois de Cristo. Então é um período longo em que vão surgir a obra de muitas mãos, né? São textos de várias pessoas, não foi uma pessoa só que escreveu. Todas as pessoas envolvidas no processo de elaboração do livro bíblico, a maioria é anônima, não sabemos quem escreveu. Geralmente aparece o nome, por exemplo, Isaías, mas ele não escreveu todo o livro de Isaías. Isso quer dizer que essas pessoas, conforme a Igreja Católica acredita, foram inspiradas por Deus para compor o texto bíblico.
embora muitas vezes nem tinham consciência disso. Então a Bíblia é um empreendimento coletivo, a obra de todo um povo, o povo hebreu, que depositou na Bíblia, através dos séculos, os tesouros de sua tradição. E aí vem a marca da oralidade, isso é muito importante. A Bíblia, antes de ser escrita, ela passou também pela oralidade, como os textos de Homero, a Epopeia de Gilgamesh e tantos outros textos antigos. E aqui, essas tradições foram colocadas na forma escrita por acaso, formando uma verdadeira literatura, mas antes ela é oral. A literatura é primariamente uma forma de arte, em certo sentido, é acidental que a maior parte da literatura tenha recebido a forma escrita, porque se trata principalmente de palavras e de linguagem, quer escritas, quer não. Eu achei isso muito interessante. Olhar a Bíblia como texto literário, como um texto que viajou primeiro através da palavra, as famílias contavam as histórias aos filhos, contavam sobre o passado do povo, e isso só começa a ser escrito séculos depois, recordando então essa presença de Deus na história de Israel. Então é fascinante o texto bíblico porque ele traz esta carga de oralidade, ele nos ajuda a compreender também todo um processo criativo do povo de Israel usando tradições antigas para compor o texto, né? Aqui o autor vai dizer: a atividade literária é tardia em Israel, ela começa no Império de Salomão e, e é a reedição de textos antigos. Salomão, na época da monarquia, ele vai instituir escribas para compor o texto, usando anais que aparecem ali, usando histórias que já estavam localizadas lá no Palácio de Salomão. Isso pelo ano 970 a.C., 931 a.C. Então, assim, o texto para chegar em nossas mãos, como ele está hoje, ele passa por um processo longo de elaboração. Os escribas de Salomão, lá no período da monarquia, eles usam coisas existentes, notas históricas, para compor a história dos reis, para contar a história de Davi, assim por diante. Depois, no exílio, também começa a formar-se o Pentateuco, lá pelos anos 589 a.C. O povo de Israel foi exilado na Babilônia, na época de Nabucodonosor, e lá na Babilônia ele vai recordar a história e começar a compor, começar também a organizar aquilo que eles tinham em mãos. Então o judaísmo é o livro é a religião da palavra. A palavra, o Pentateuco, a palavra antiga, o Antigo Testamento. O cristianismo também, Evangelho, Novo Testamento, Bíblia Sagrada. Então o texto bíblico, ele é fundamental, tanto no judaísmo, no cristianismo, também no islamismo, para vermos a importância desta literatura. É uma literatura fundante de religião. É uma literatura não só contando histórias, mas formando um povo, formando a religiosidade, falando da vida do povo, né? Desta presença de Deus na história de Israel. Depararmos com o texto bíblico significa também ter essa consciência histórica do que é um povo eleito e depois como que essa concepção transcende para outros povos. Então é preciso ter calma diante do texto bíblico, ter paciência, a importância das notas. Aqui, por exemplo, nessa Bíblia do Peregrino, abrindo o livro de Tobias, vocês observam que as notas muitas vezes são maiores do que o texto em si. Tão aprofundado tão importante o nosso estudo bíblico para compreendermos toda essa bagagem histórica, literária, que acompanha o texto hebraico, que acompanha o texto bíblico. A Bíblia foi escrita em várias línguas, né? Primeiro temos o hebraico, que é a língua do povo de Israel, mas no Novo Testamento temos o grego aparecendo, e também no Antigo Testamento alguns textos são em grego, e depois o povo de Israel ele falava o aramaico no dia a dia. Então, essa presença de várias línguas dentro do texto bíblico vai tornar o texto riquíssimo, e muitas vezes nós precisamos conhecer um pouco
do pensamento semita, do pensamento daquele povo de Israel, para entender a linguagem, as metáforas, as comparações bíblicas, toda a simbologia, mitologia que o texto nos apresenta. Então é isso, espero que vocês aproveitem o texto bíblico para conhecer uma história fascinante, que é a história da salvação, a história que Deus quer revelar ao povo, revela ao povo de Israel, revela a cada um de nós. Curtam o vídeo, um abraço e até mais.